Hoje a gente vai ver um pouco sobre divisão de números naturais. A divisão é empregada quando precisamos dividir uma quantidade em partes iguais, saber quantas vezes uma cabe em outra quantidade. Saber quantas vezes uma quantidade, tá, gente, cabe em outra quantidade. Tá faltando a palavra aqui, quantidade. Ficou faltando. Vou ver se eu consigo voltar aqui e escrever, né? Porque senão fica muito esquisito. Saber quantas vezes uma quantidade cabe em outra quantidade. Voltando, né, para a apresentação aqui. Saber quantas vezes uma quantidade cabe em outra quantidade. Então, vamos ver um exemplo aqui onde a gente aplica a divisão, ó. Uma escola de educação fundamental tem como norma colocar o mesmo número de alunos em cada classe. Essa escola tem 243 alunos matriculados em 9 classes do sexto ano. Quantos alunos há em cada classe? Olha só, é o 243 alunos dividido em 9 classes, que aí vai dividir em 9 partes iguais. Então, eu vou fazer o 243 dividido por 9. 243 dividido por 9 vai dar 2, né? 2 vezes 9. Eu pego 24 primeiro, é 24 para dividir por 9. Dá 2, 2 vezes 9, 18. 18 para chegar em 24, falta 6. Aí desce o 3, ó. 63 para dividir por 9 dá 7. 7 vezes 9, 63. Para chegar em 63, nada. O dividendo, esse 243, que é o número total de alunos matriculados, é chamado dividendo. Então, esse aqui é dividendo. Esse número que fica aqui, que no nosso caso é o 9, é chamado de divisor. O resultado da divisão que fica aqui é chamado de quociente. E o último número que fica aqui é o resto. No nosso caso, o resto é zero. Como o resto da divisão é igual a zero, a divisão é exata. Então, quando o resto de uma divisão é zero, significa divisão exata. Agora, se o resto for um número diferente de zero, ela não é exata, tá, gente? Para ser exata, o resto tem que ser zero. Se não for zero, ela não é exata. Vamos ver um outro exemplo agora. Uma equipe de voleibol é composta de 12 jogadores, sendo 6 titulares e 6 reservas. O professor de educação física de um colégio dispõe de 192 alunos para organizar um torneio de voleibol. Quantas equipes com titulares e reservas ele vai conseguir formar? Olha só, já que tem que ter 12 jogadores cabe quanto dentro de 192, né? Ou seja, é a mesma coisa que eu fazer 192 dividido por 12. Porque cada equipe tem que ter 12 jogadores. Então, 192 dividido por 12, eu acho a quantidade de equipes, né? Ó. Então, é isso que a gente vai fazer ali. Então, eu vou fazer 192 e eu vou dividir por 12. Cada grupo de 12 jogadores, né, forma uma equipe. 192 para dividir por 12. Primeiro, eu posso pegar até aqui, ó, no 19 para dividir por 12. Então, eu vou analisar o 9 com esse 2, o 1, eu analiso com esse 1 aqui, né, para me ver que número que dá aqui mais rápido. 1 para dividir por 1, dá 1. Então, 19 para dividir por 12 é 1. Vamos ver quanto que deixa aqui de resto, né, ó. Para depois descer o outro número. Então, 1 vezes 2, 2, fazendo pelo método curto. 1 vezes 2, 2. 2 para chegar em 9, falta 7. 1 vezes 1 é 1. 1 para chegar em 1, falta nada. Desce o próximo número. Então, vou descer. É 2. Ficou agora 72 para dividir por 12. Analiso esse 2 com esse e faço 7 para dividir por 1 para achar que eu coloco aqui. 7 para dividir por 1 seria 7, mas vamos ver se pode ser o 7. Ó, 7 vezes 2, 14. Próximo número acima de 14, que termina em 2, é o 22. 14 para chegar em 22, falta 8. Sobra o 2 do 22. 7 vezes 1, 7. Mais o 2 que subiu, 9. Para chegar nesse 7 não pode, né? Ó, 9 foi maior que 7, então não pode. Ou seja, o 7 que eu coloquei aqui é muito. Então, vou ter que abaixar.
Vamos ver se pode ser o 6, então. Ó, 6 vezes 2, 12. Para chegar em 12, falta nada. Vai 1, 6 vezes 1, 6. Com 1, que foi 7. Para chegar em 7, falta nada. Então, olha só, quantas equipes com titulares e reservas ele vai conseguir formar? 16 equipes, né? Porque quando eu fiz 192 para dividir por 12, eu encontrei 16. Então, ali no caso, 16 equipes. Tentando fazer aqui com o mouse, mas com o mouse, gente, é meio difícil. Melhor apagar de novo e escrever, porque fui tentar consertar uma coisa, apagou foi muito. 16 equipes. Aqui que tem um pinguinho. Desmanchar aquele... Isso que eu dei aqui. Tá bom, então 16 equipes. Vamos continuar. Ó, relação fundamental da divisão. Numa divisão não exata... Opa, desculpa. Vamos lá primeiro. Qual que é a relação fundamental? Daqui já é um exemplo para a gente usar. Relação fundamental da divisão. A relação fundamental da divisão, ela é o seguinte, ela fala que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, sempre eu posso falar isso. O dividendo, ele é igual ao quociente, né? O divisor vezes o quociente vezes o divisor, não tem problema, somado com o resto. Então, dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Numa divisão não exata, o divisor é 7 e o quociente é 13 e o resto é 5. Determinar o dividendo. Então, aqui me deu o divisor, que é 7, me deu o quociente, que é 13, e me deu o resto, que é 5. Eu quero achar o dividendo. É só jogar nessa relação fundamental ali, ó, que o dividendo é igual o divisor, que é 7, vezes o quociente, que é 13, mais o resto, que é 5. Então, mais 5. Então, dividendo é igual a 7 vezes 13 mais 5. Aí, aqui tem uma multiplicação e uma soma. Primeira multiplicação. Então, dividendo é igual 7 vezes 13 dá 91. Então, 91 mais o 5. Ou seja, dividendo é igual 91 mais 5 vai ser igual a 96. Então, o dividendo aqui é o 96. Ó, observações. Vamos ver as observações aqui, ó. Não existe divisão por zero. Então, gente, o meu divisor, que é esse que fica aqui, ó, ele nunca pode ser zero, porque não existe divisão por zero. Olha o exemplo aqui, ó, 5 para dividir por zero. Não existe número que é multiplicado por zero dê 5. Não tem nenhum, né? Não tem nenhum número que eu coloque aqui, ao multiplicar ele por zero, vai dar esse resultado 5. Tá? Então, logo, não existe divisão por zero. Tomar bastante cuidado, ó. Não existe divisão por zero. Agora, quando o dividendo é zero, o dividendo é zero e o divisor é um número natural diferente de zero, o quociente é zero. Já essa daqui existe, gente, ó. Quando aqui é zero, aí já existe, ó. 0 dividido por 5. Qual é o número que multiplicado por 5 dá zero? É o próprio zero, ó. É o zero, porque 0 vezes 5, 0. Para chegar em zero é nada. Então, não existe a divisão por zero, ó. Isso aqui não existe, mas esse aqui existe. O dividendo ser zero pode, o que não pode é o divisor ser zero, tá? Não existe divisão por zero, mas existe o dividendo ser zero, porque o meu resultado é zero, ó. 0 dividido por 5 é zero. Porque 0 vezes 5 é igual a 0, 0 para chegar em 0 é 0, ou seja, 0 dividido por qualquer número diferente de 0 vai dar o próprio 0, tá? Toma cuidado, então. Isso aqui não existe, esse existe. Outra observação que a gente tem que ter aqui, ó, quando o dividendo e o divisor são números naturais iguais e não nulos, o quociente é 1. Se o dividendo é igual ao divisor, é igual aqui, ó, 7 é o dividendo, é igual ao divisor, que é 7. A resposta é 1. Ó, 7 dividido por 7 é 1. 1 vezes 7, 7. Para chegar em 7, falta
0. Então, números iguais, quando eu divido, a resposta é 1, tá? Isso aqui é uma conta exata, tá? Ó, um exemplo, vou passar com um exemplo de conta não exata, porque como aqui não teve nenhum fazer dela não exata, só para vocês terem uma ideia, ó. Há uma continha aqui não exata, por exemplo, ó. Vamos fazer uma continha não exata. Ó, uma continha aqui não exata, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, 10 para dividir por 4, por exemplo. Ó, a gente vai ver que é uma continha que não é exata, porque o resto não é zero, ó. 10 para dividir por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. Para chegar em 10, falta 2. Ela não é exata. Por que que ela não é exata? Porque ela deixou o resto 2. Ela deixou um resto aqui diferente de 0, né? Ela deixou o resto aqui 2. Isso aqui é um resto diferente de 0. Então, é uma continha que é chamada de não exata, tá? É uma conta não exata. Então, terminou aqui os exemplos, né? Agora é treinar com os exercícios.